Vamos sintonizando com a equipe espiritual de toda a nossa egrégora, né? Apometria, amor e luz, né? E a gente tem o suporte, que é o Hospital Astral Maria de Nazaré. Toda pessoa que trabalha com apometria, ela tem que ter um suporte, uma equipe espiritual para trabalhar. E a nossa equipe é o Hospital Astral Maria de Nazaré, onde a gente encaminha os necessitados, aquelas pessoas que precisam. Eu falo pessoas, são desencarnados e encarnados, que precisam de tratamento. Então, a gente encaminha para esse hospital. Ele, o hospital fica no Cone Leste Paulista, em algumas cidades, né, do Cone Leste Paulista, e atende todo tipo de necessidade, tá bom? Dentro da nossa a ala onde a nossa equipe trabalha, a gente tem sala de tratamento de vícios, e aí são todos os tipos de vício. Nós temos lá a sala de transtornos emocionais, com vários psicólogos que já se encarnaram, pessoas que fazem estudos maravilhosos a respeito do psiquismo humano e também a questão dos transtornos emocionais. Nós temos a sala de tratamento a nível físico, mais assim, quer dizer, quando a doença se instala já no corpo físico, então há todo um trabalho mais a nível de resgate de vitalidade energética, tá? Então, são outros comandos mais específicos para isso, para resgatar a cura daquele corpo. E depois a gente tem ala dos desencarnados, que são pessoas que acabaram de desencarnar e elas são, digamos assim, resgatadas, porque o desencarnado não são todos, mas a maioria, quando desencarna, fica muito perdido. Então, fica perdido, vagando nos planos, né, no astral, e às vezes é até assediado por espíritos de baixa vibração. Então, vai lá uma equipe para tentar resgatar esses irmãos, voltar, fazer com que eles voltem à consciência de que são espíritos, que tem ainda uma vida ainda pela frente, só que uma outra dimensão. Então, eles voltam a abrir os olhos para aquela nova realidade. Então, isso é um processo, são vários procedimentos que a equipe faz. Vai lá, entra naquela zona, resgata, cuida, limpa, e aí encaminha para as salas de orientação, até esse espírito estar reintegrado a essa dimensão espiritual. E o hospital ele faz esse trabalho de resgatar, encaminhar, cuidar e orientar. E aí tem uma sala, que é a sala de desencarnados, uma ala, onde a gente faz esse trabalho mais especificamente mediúnico. A gente tem um trabalho para isso, onde a gente faz trabalhos de esclarecimento, conscientização dessa realidade onde eles estão vivendo, e é muito interessante. Às vezes, muitas vezes a gente recebe mensagens deles, é muito lindo. Fora isso, a gente tem a ala dos adormecidos, que é uma ala onde a gente auxilia no encaminhamento de espíritos mais resistentes. São aqueles espíritos que não aceitam, né, uma outra mudança, uma outra atitude na vida deles. Então, eles buscam desenfreadamente a vingança a todo custo. Então, o que a espiritualidade superior faz? Ela adormece esses seres, eles ficam adormecidos, porque o nível energético é tão forte, essa vibração é tão alta, que eles acabam adormecendo diante a toda essa espiritualidade maravilhosa, e aí eles são encaminhados para essas alas, onde eles ficam em máquinas, e essas máquinas elas vão cuidando desse irmão para que ele
no mental dele, que está ainda ativo, ele visualize toda aquela condição onde ele se encontra. Muitas vezes eles estão todos flagelados energeticamente, seus corpos estão mutilados, eles estão em situação muito deplorável, porque o mal faz isso. O mal energeticamente, ele desvitaliza toda a nossa estrutura energética e aí acaba até deformando, como é o caso de seres que se apresentam em formas de animais, né, e aí todos desestruturados energeticamente, até chegando a se apresentarem como ovoides, né, e perdeu totalmente a estrutura perispiritual. Eles se apresentam numa estrutura ovalada, né, amorfa, né, toda com uma densidade muito baixa. Então, esses seres são todos cuidados com muito carinho pela espiritualidade superior. A gente tem a creche Esperança, que é onde os espíritos que vão reencarnar passam por um processo de tratamento, esclarecimento, trabalhando os traumas, né, as necessidades que eles vão trabalhar nessa vida. E a gente tem o pavilhão São Francisco de Assis, que cuida dos nossos bichinhos, tá? Dos nossos irmãozinhos do reino animal. Muito legal, né? Então, todo esse trabalho que eu estou falando para vocês, nesse hospital, ele é muito forte e muito poderoso. É um trabalho lindo e ele é feito toda terça-feira em nosso grupo. Algumas vezes a gente faz aqui no YouTube e outras vezes a gente faz no modo dentro das nossas salas virtuais, somente entre os trabalhadores, e os assistidos são orientados a acompanhar os áudios e tudo mais. Tá? Por que a gente abre uma vez por ano, mais ou menos, esse trabalho de passar para vocês como é esse protocolo, como é isso? Porque esse trabalho, ele foi feito com vários conhecimentos, né? A gente vai agregando cursos que a gente faz e tudo mais, mas a nossa mentora, a Vó Sebastiana, foi a primeira coisa que ela falou: filha, faz um protocolo para que esse procedimento, esses comandos de apometria, sejam acessíveis a todas as pessoas. Então, não é um conhecimento restrito que pode causar algum mal. Não, ele é um procedimento que a gente recomenda a todas as pessoas. Pessoas que não têm o curso de apometria, pode fazer? Pode fazer. Qualquer pessoa, né? Dentro do conhecimento, dentro de uma ética, pode fazer. Né? O que precisa? Precisa compreender os passos da formação desse protocolo. Esse protocolo, ele também se apresenta no trabalho de quarta-feira. Peraí que eu já vou ainda olhar essas perguntas no Instagram, tá bom? Mas o protocolo de no trabalho de quarta-feira, que é o trabalho de evangelho, que é hoje, a partir das 21 horas, vocês vão ver que durante o áudio a gente vai explicando passo por passo para fazer esse protocolo durante a leitura do evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é uma prática que a gente tem, que a gente recomenda que todo mundo vá e busque fazer um momento junto à espiritualidade, junto aos amparadores, orientadores espirituais, para harmonizar aquela casa. É como se a gente parasse tudo, fizesse um faxinão energético na nossa casa. Né? A gente não limpa a casa, às vezes todo dia passa um pano, varre, tira o pó, e tem um dia que a gente faz um faxinão. Então, o faxinão energético é o evangelho. A gente pode fazer banhos, a gente pode fazer limpezas com ervas, defumações, cristais, a gente pode fazer um monte de coisa, mas eu não vi até hoje nada mais forte do que um evangelho. Então, a gente conhecendo todos esses
terapias complementares, né? Cristais, ervas, decretos e tudo mais. É bacana, bacana, mas não deixem, gente, de fazer um momento com vocês, assim, a família, junta lá os filhos, marido, né, esposo. Ah, ninguém quer fazer. Faça você fisicamente, porque espiritualmente você vai estar com uma galera, mentores, protetores, espíritos amigos, familiares desencarnados e aqueles espíritos que estão em desarmonia com você, aqueles que querem mal a você. Quando você faz um evangelho, o que acontece com esses espíritos? Eles são conscientizados de que você está em um outro rumo da sua vida. Você tomou uma outra. Você não é mais aquela pessoa que prejudicou ele. Então ele começa a ver que ele não está dentro de uma realidade. E aí ele permite a aproximação de protetores espirituais que vão conduzir esse espírito para planos de esclarecimento. Ah, mas às vezes, se esse espírito não quiser, se quiser continuar me perturbando em casa, é o livre-arbítrio dele. Ele pode ficar lá e você também tem o seu nível de merecimento. Ele pode ficar lá e até perceber que não adianta ele ficar lá, porque você vai ter uma conduta, uma postura que ele não vai conseguir acessar você, porque a proteção sua energética vai estar muito alta. Então ele vai perceber que ele vai perder tempo e ele vai sair para fazer outras coisas, né, dentro do que ele busca, dentro da sintonia dele, né? E além disso, a prática do evangelho, ela atrai um nível energético de proteção que afasta e, digamos assim, transmuta miasmas, parasitas astrais. O que é isso? Gente, não tem mosca, aranha, né, formiga, tudo isso. No plano astral também tem esses insetos, esses parasitas. E quando você faz o evangelho, o que acontece? Esses seres criados pela forma pensamento negativa, eles acabam sendo transmutados, ou eles são desintegrados, ou eles se afastam. Então a casa da gente fica muito limpa nesse sentido. As pessoas ficam com mais saúde, porque quando você tem esses seres, esses miasmas, essas bactérias astrais, parasitas, da mesma forma que a gente fica aqui, fica doente com vírus, eles no plano astral também passam doença. E as pessoas ficam mais doentes, ficam desvitalizadas, desanimadas. Então, com o evangelho, isso vai se afastando, a casa fica protegida e, enfim, né, a gente tem muito mais leveza para viver, né, o que a gente precisa viver. Então, vale a pena vocês aprenderem a fazer esse protocolo no dia do evangelho, e aí vocês fazendo esse trabalho com a leitura do evangelho, vocês vão conseguir encaminhar de uma forma muito mais eficiente esses espíritos desorientados, certo? Quem está no YouTube, muito bem-vindo. Bom, qualquer pergunta, pessoal, por favor, anota, sim, do lado, e depois a gente vê, tá? Vou pedir ajuda para a Aline, porque eu não consigo falar e ver ao mesmo tempo. Então, eu espero ter sido, assim, bem clara em relação aos benefícios desse protocolo, tá bom? Então, vamos lá. Preciso explicar para vocês o seguinte. Além do Hospital Astral Maria de Nazaré, todos que estão no nosso grupo, todos que nos acompanham, a proteção desse hospital, ela é estendida a todos vocês, tá bom? Não precisa ser trabalhador, né, de fazer apometria para ter esse mérito. Vocês todos são envolvidos por essa proteção do Hospital Astral Maria de Nazaré, tá? E então, essa força toda nossa vem do coração misericordioso de Jesus. Por isso que a gente tem esse símbolo, né? Esse coração que emana
muita força, entre elas a força do amor incondicional e principalmente da misericórdia. Misericórdia. A lei da misericórdia, gente, é a nossa salvação. Dentro dela, todos os nossos processos kármicos são avaliados de uma forma muito mais benéfica para o nosso lado. Se fosse pau, pau, pedra, pedra, a gente estava lascado. Mas a lei da misericórdia é como se fosse um atenuante, onde ao olhar amoroso de Jesus, ele olha para cada um e percebe que a nossa ignorância é muito grande. E aí eu olho e falo assim, são crianças. Vem até mim e eu vou aliviar todos os seus problemas, todos os seus traumas, todos os seus sofrimentos. E aí ele alivia mesmo, dentro da nossa mudança de conduta, tá bom? E a Aline está colocando um símbolo bonito aí no YouTube, que é o símbolo nosso, que é uma mandala. Essa mandala é a mandala Amor e Luz, tá? A frequência dela harmoniza. Nós temos duas que foram canalizadas. Essa mandala, ela harmoniza toda a nossa energia, dentro, internamente e fora. Então, a gente costuma indicar em nossos tratamentos essa mandala, colocar debaixo do copo d'água, da jarra d'água, para trazer equilíbrio, limpeza, harmonização, né? E todas as questões equilibradas, harmonizadas. Então, é fantástico, né? Então, essa fonte de amor, principalmente de misericórdia, ela vem em raios que nos protegem a todo momento. E aí agora eu vou começar a falar sobre o campo de proteção. A apometria é uma terapia libertadora. Ela não tem nenhuma restrição quanto à religião, em relação à idade, é lógico que tem que ter um entendimento, mas ela é acessível a todas as pessoas. Eu amo a apometria porque é isso, ela é libertadora, ela é acessível a todos. E todas as terapias podem serem utilizadas dentro da apometria. É engraçado isso, né? E a gente percebe que nem todos aceitam a apometria. Espíritas, católicos, umbandistas, né? Até já vi gente que aceitou a apometria que não tem crença em nada, mas o sofrimento fez procurar a apometria. Então, ela é maravilhosa, gente. E ela faz com que a gente transcenda todas as nossas limitações e perceba a dimensão maravilhosa desse oceano de bênçãos que Deus, nosso Pai Criador, nos oferece. Então, é isso. Se você está sentindo vontade de conhecer essa terapia maravilhosa, procura ficar muito atento. Tem muitas pessoas boas, mas tem muitas pessoas que enganam, gente, de uma forma assim muito feia. E elas estão só plantando muita coisa ruim que elas vão ter que colher. Porque não pode desvirtuar aqueles que procuram uma terapia séria, entendeu? Então, tem muita gente que inventa qualquer nome aí na apometria, ó, e cobra uma grana preta para poder não ensinar corretamente, deixa essa pessoa exposta a um perigo danado e aí o caos se instala. Aí a pessoa acontece coisas horríveis com essa pessoa e a pessoa fala assim: nossa, a apometria é perigosa. Não, não é perigosa. É que ela foi e se. É igual o mar, ele tá aí.
mas se você não tiver o respeito, respeitar os limites e tudo mais, você vai se afogar, né? Então, é importante que a gente compreenda isso, saber onde a gente está indo, perguntar, conversar. A gente está com um projeto de poder oferecer para vocês, a gente não tem conhecimento, né? Mas um pouquinho de experiência a gente tem. A gente começou esse trabalho nosso nesse formato de distância em 2017. Em 2017, ninguém sonhava fazer o que a gente faz hoje. E todo mundo ficava assustado. Por quê? Porque a gente tinha o encorajamento dos espíritos, dos mentores. Eles falavam: pode ir. Se vocês vão trabalhar em nome de Jesus, pode ir. Nós estamos com vocês. Então, desde 2017, a gente trabalha dessa forma. Porque a gente sabe que é difícil. Eu, por exemplo, eu estou dentro uma área rural, difícil acesso, difícil ir num estabelecimento físico e fazer as práticas, os estudos. Tem muita gente que está assim. Tem a colega que mora no Japão, que é um lugar dificílimo, né, em relação a essas culturas. Cada um tem seus problemas, tem suas dificuldades, e aí a internet veio como uma grande solução, como um grande benefício. E os espíritos estão aqui. A gente tem trabalhos que os espíritos interferem muito em nosso trabalho, né? Às vezes a gente escuta, né, nos foninhos, barulhos, coisas que eles falam, várias informações, e eles estão aqui. A gente está reunido aqui, mas tem muitos espíritos sentadinhos, prestando atenção, mentores nos orientando. Então a gente precisa expandir a nossa consciência. E tudo está sendo muito válido. A espiritualidade do bem, ela aproveita tudo, gente. Tudo. E nisso, a gente começou esse trabalho. Então, eu peço a vocês que fiquem atentos com isso. E também, quem desejar, fique atento com essa oportunidade. A gente vai oferecer de 10 a 15 vagas para as pessoas interessadas em conhecer a apometria Amor e Luz, em aprender a apometria Amor e Luz. Vai ser um EAD bem interessante, que a gente vai colocar um material e também um estudo de caso. Então, vai ser uma coisa assim, teoria e ensinando, né, com conceitos na prática, e vai ser muito legal. Então, quem tiver interesse, entra no nosso site, faz lá o cadastro, e aí vocês vão receber todas as informações possíveis, tá bom? Eu garanto que tanto eu quanto a Aline, nós somos as responsáveis pelo material, pelo ensino. A gente vai fazer o melhor para vocês, porque a gente sabe que cada aprendiz de apometria liberta muitas pessoas. E eu volto a falar, pessoas, espíritos, personalidades, tá? Então é libertador. Então vamos lá. Então, gente, aquela pessoa que deseja fazer o protocolo, pode fazer esse protocolo aonde? Vocês podem fazer na casa de vocês, vocês podem fazer durante um trabalho virtual como esse, vocês podem fazer no recinto de trabalho onde vocês estão. Eu falei recinto. Sabe aquela mesa onde vocês estão? Exatamente, aquela mesa onde vocês sentem no trabalho. É possível fazer esse protocolo. Por que eu não posso fazer no prédio inteiro onde eu trabalho? Por quê? Porque você está acessando outros campos energéticos de pessoas que não estão dispostas a sintonizar com esse tipo de trabalho. Então, você tem que respeitar. A apometria tem um extenso código de ética, no qual muitas pessoas, muitos instrutores desconsideram, porque estão interessados mais na questão material, financeira. Então, ensina de qualquer jeito, faz de qualquer jeito e, né, não é isso. Então, dentro do teu recinto de trabalho, naquela tua mesa, você pode, né, ter um protocolo dentro, mais ou menos adaptado dentro do que eu vou falar hoje, mas na sua casa,
nas pessoas, no seu filho, marido, animais, tudo isso, tá? Ah, mas eu posso fazer, por exemplo, no, num parente meu que estou brigada com ele? Não, não pode fazer. Dentro desse parente que vocês estão brigados, ou desse amigo que vocês estão, né, em desavença, você faz limpeza de cordões energéticos, que é muito melhor, entendeu? Faz. A gente também tem um trabalho para isso, mas o trabalho de proteção é dentro daqueles que você tem essa ligação fluídica forte, cordão energético, combinado? E autorização. Ah, e meu filho? Pode fazer no filho, pode fazer no marido. Ah, mas eles não acreditam em nada do que eu faço. Mesmo assim, você pede essa espiritualidade porque eles estão ligados a vocês em cordões energéticos. Né? Eles estão dentro da sua casa. Então, faça isso, porque a proteção e a misericórdia vai envolvê-los, tá? Então, aonde vocês podem fazer, já expliquei. Da onde vem essa fonte divina, já expliquei. E agora a gente vai para a formação, tá bom? A apometria, ela trabalha com campos de proteção, e o formato deles é o formato de pirâmide. Por que pirâmide? Porque é a estrutura energética mais poderosa que tem. Então, essa pirâmide é uma pirâmide de 4 lados, tá? Ela tem 4 lados. E esses todos simétricos, e ela começa desde o topo superior. Quem está fornecendo essa energia? O coração misericordioso de Jesus. Então, essa energia, ela vem até o nosso plano. Vem de que jeito? Vem em uma estrutura de 2 raios. E qual é esse raios? Como que eles são? Os raios são na cor índigo e carmim. Tá? E essas 2 cores, pessoal, elas são extremamente poderosas. Não sei se a Aline tá atualizando as imagens. Tá, Aline? Essas. É, isso que já está aí, né? Maravilha. Então, essa estrutura na cor índigo e carmim, a gente pode dizer aí que é o raio, né, do amor e da luz. Eles vêm nessa dimensão superior, vai descendo, estabelecendo uma proteção extremamente poderosa. Porque quem estuda cromoterapia sabe que a cor índico e carmim são 2 cores em associação que elas funcionam como uma barreira energética para qualquer entidade negativa acessar. Então, pessoas que tiveram a vidência durante o estudo de cromoterapia perceberam que espíritos inferiores estavam sendo bloqueados na projeção dessas 2 cores, e quando eles tocavam nessas cores, quando esses raios, essas frequências batiam na estrutura energética deles, eles adormeciam, eles paralisavam. Então, quando eles tocam, eles adormecem ou paralisam. Então, a nossa estrutura da pirâmide é nessas 2 cores, índigo e carmim. E ela desce e estabelece essa forma de pirâmide de 4 lados. O que eu sugiro para vocês? Eu vou fazer na minha casa. Então, para você fazer na sua casa, faça o seguinte: quando vocês fizerem antes, vocês andem. Foi isso que o meu instrutor, o meu primeiro instrutor, Júlio Geraldi, fez com a gente. Eu amei isso. Ele falou assim, gente, vá fisicamente andando, percorrendo o perímetro da sua pirâmide. E a gente fez isso. Então, por exemplo, na casa de vocês, vocês andem em todo o perímetro, né? Ao redor do perímetro, e fechem o circuito. Por exemplo, mas eu moro num prédio. Façam nos cantos da casa de vocês, do apartamento de vocês. Né? Eu estou aqui numa sala, né, no meu. Então, faça no cantinho.
e estabeleçam limitações nessa pirâmide. Bom, então, vocês perceberam que ela tem 4 lados, que os raios têm essa tonalidade por uma finalidade forte, adormecer e paralisar espíritos inferiores, e ela vem da fonte do amor misericordioso de Jesus, ok? Quando a gente faz essa pirâmide, por que a gente faz o pulso? A apometria, a gente usa muito os comandos a nível mental, mental é tudo, mental, eu criei a forma pensamento, eu determinei a força mental e ela está sendo formada e a minha intenção já se alimenta, é como combustível para aquela energia ser direcionada para onde eu quero. Por que a gente às vezes faz o estalar de dedos? É como se fosse eu acender um pavio que se faça. Então, em alfa, essas letras, elas são símbolos que a gente coloca, mas pode ser qualquer outro. Mas a gente segue muito o padrão do Dr. Lacerda. Então, em alfa, beta, gama, delta e epsilon. Eu preciso ficar nesses lugares? Não, mentalmente eu me posiciono e direciono isso. Então, no meu mental, já foi traçado essa pirâmide que estabelece nesse campo. Então, a partir do coração misericordioso de Jesus, que se estabeleça essa pirâmide de proteção em alfa, beta, gama, delta e epsilon. E aí, como que fica a nossa base, nosso chão? Ela também é protegida. E nessa proteção, a gente projeta uma tela entrelaçada na cor índico e carmim. A mesma cor, entrelaçada. Para quê? Para que nenhuma entidade que fica em dimensões bem inferiores, elas acessem a nossa pirâmide. A gente ainda projeta símbolos, por exemplo, o da flor da vida, que é muito forte. Então, toda a extensão como se fosse um tapete energético. Então, projetando uma tela entrelaçada da cor índico e carmim, com símbolos da flor da vida. Ah, uma pergunta. Ah, tem que estalar o dedo? Não, se você não quiser, não precisa estalar o dedo. Passa simplesmente com a força mental de vocês. Desculpa. Tá muito seco aqui. Aí, feito isso, o que vocês vão fazer? Essa proteção já está fechada. O que eu vou fazer dentro dessa pirâmide? Eu estou dentro de um campo já. Né? Ele está protegido, não entra nenhuma entidade negativa, mas dentro dela eu preciso dar uma limpeza. Né? E aí o que eu faço? Eu utilizo o vento solar. Se vocês quiserem, depois entrem no Google e acessem. O que é vento solar? O vento solar é uma corrente de energia extremamente forte, que ela vai passando e ela desintegra tudo que estiver com energia inferior ao amor e à luz. Então, essa energia ela vai envolvendo e limpando, passando por todo o interior da pirâmide como um turbilhão. E aí, o que vai fazer? Ela vai fazer uma limpeza, esterilizar. Então, ela vai esterilizar todo aquele ambiente. Então, forma os pensamentos negativos. A pessoa que é pessimista, ela cria muitas imagens, energias, e a continuidade disso vai criar até aqueles bichinhos que eu falei, miasmas, bactérias. Então, isso vai sendo desintegrado com a força dessa energia do vento solar. Então, ele vai passando, limpando tudo. Porque o sol é maravilhoso, né? O sol, ele faz essa purificação em todo o planeta Terra, na gente, tá? Essa energia, ela dá cura. A ignorância, a gente nos afastar dessa energia tão poderosa. Então, feita essa limpeza, né, pedindo para que o vento solar limpe, desintegre tudo que for negativo, tudo que for contrário ao amor e à luz, que seja desintegrado, limpo e purificado agora. Muito bem.
A gente nota que até a atmosfera fica mais gostosa, né? Fica tudo mais leve. Bom, feito isso, aí a gente pode chamar os nossos queridos amigos elementais, tá? A gente pode chamar os queridos gnomos, duendes, a gente pode chamar as salamandras, a gente pode chamar os silfos. Cada um trabalha em determinado reino, determinado elemento. Então, os silfos e as fadas estão no ar. As ondinas e sereios estão na água. As salamandras estão no fogo. E os duendes, né, gnomos, estão na terra. E a gente pede para que eles venham até a nossa pirâmide, faça uma energização, tragam os elementos dele. Então, as ondinas e sereias, o que a gente pode pedir para elas? A gente pede, a Aline já está entrando aqui no desdobramento. Eu tenho o costume de dar uma pulada, mas a gente pode já acessar esse desdobramento aí já. Né, Aline? Então, isso. Aqui estão os nossos amiguinhos. Né? Vocês estão vendo aí os três. Esses seres que vêm da água, a gente mentaliza lá no fundo do mar, né? Passando pelas cachoeiras, passando pelos, pelos rios, pelas lagoas. Né? Então, a gente mentaliza esses seres trazendo toda a pureza dessa força do reino da água e vindo até nós como uma onda, né? Atendendo na gente, limpando toda a nossa casa, nossas coisas, levando como uma onda, ela pega e leva para o fundo do mar toda a sujeira e vai transmutar. E outra coisa que esses irmãos do reino da água podem nos oferecer são as fontes, mentalizando uma fonte jorrando, a fonte de bênçãos, de tudo que a gente imagina de bom. Então, saúde, amor, prosperidade, alegria, sabedoria. Então, essa fonte fique jorrando abundantemente na nossa casa. E eu costumo projetar ela bem na entrada da minha casa. E dos trabalhadores, e da casa dos assistidos nossos. Então, quem entra e sai, mentaliza essa fonte bem na entrada. Então, quem entra é abençoado, quem sai é abençoado. Bom, feita essa fonte, agradecendo, né, essas bênçãos, essa força, e a gente pede agora salamandras, pedindo que elas entrem nessa pirâmide, formem uma linda fogueira com fogo violeta, aquelas labaredas lindas, e que tudo que for negativo, desagradável, ruim em nossa vida, que seja queimado, transmutado nessa fogueira. Aí vocês até podem já pensar, nossa, eu tô com uma doença aqui, peço agora salamandras que transmutem esse mal. Eu tenho um vício tal, peço que as salamandras transmutem, né, queimem toda essa minha vontade de, por exemplo, fumar um cigarro, né, ou outra coisa. Né? Eu tenho um defeito X. Então, tudo isso vocês projetam lá. Né? Eu tenho uma tristeza, uma mágoa, joga lá. Então, essa fogueira, ela é constante. Ela é só força mental que alimenta. Né? Mentaliza ela bem em vocês. Eu estou com uma dificuldade tal para resolver, para solucionar um problema. Nossa, que todos os bloqueios sejam queimados nessa fogueira. Né, queimados, transmutados, que o meu caminho fique livre, desimpedido das bênçãos, da prosperidade. Gente, as salamandras, elas são extremamente poderosas, são muito rápidas. Né? Bom, agora a gente tem o quê? Os elementais do ar, silfos, fadas. E eles trazem o quê? Eles trazem aromas, eles fluidificam o ar. Então, lembrando que nosso alimento também vem pelo ar, vem pelo prana. Então, nesse momento, o que eu costumo fazer? Quando eu dou comando para eles entrarem, né,
Estou me ligando agora às fadas, aos silfos, para que eles tragam todos os fluidos da natureza que possam trazer harmonia na minha casa, bênçãos, né? Para que traga prosperidade, saúde, paz. Então, eu vou respirando, mentalizando, estou respirando todas as bênçãos, estou expirando, jogando para fora as energias deletérias, né? Porque eles estão transmutando isso. Então, e eu vou energizando os meus chakras: coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, umbilical, perto do umbigo, um pouquinho abaixo do umbigo, e básico, certo? Um detalhe: quem quiser aprender mais sobre chakras, a gente tem lá o estudo da estrela setenária no nosso site, tá bom? É muito importante. Bom, feito isso, a gente chama agora os gnomos, duendes, aqueles seres que estão no elemento terra, né, nas florestas, nas grutas, nas montanhas. Então, a gente, na parte interna da terra, então, a gente pede para que esses seres tragam cristais etéricos. Eu não estou vendo nenhum cristal, eu não consigo imaginar. Gente, visualizar. Eu não sei como que é uma ametista. Entra no Google, visualiza como é uma ametista, vocês vão criar uma imagem, uma forma, um pensamento, e essa forma vai ser trabalhada no plano etérico, no plano astral, para que isso afete toda a sua energia, certo? Então, vocês precisam ver, vocês precisam, né, ter o conhecimento para que isso enriqueça o seu campo mental e isso surta efeito, certo? Bom, aí, feito isso, aí a gente vai pedindo que esses cristais venham até nós e trabalhem energeticamente nossa vida. Eu não tenho dinheiro para comprar um cristal X. Olha na internet, mentaliza ele na sua frente e os gnomos, os doentes vão fazer isso. Aí, ervas de cura. Nossa, tantas ervas aí, não conheço nenhuma. Né? Então, entra, pesquisa, estuda um pouquinho das ervas e mentaliza elas bem na frente de vocês, para que elas sejam ativadas pelo poder de cura delas, pela energização, limpeza, harmonia, equilíbrio, combinado? Então, feito isso, em reino, em cada elemental, você pode agora pedir o desdobramento dos seus corpos, né? Eu peço agora o desdobramento do meu corpo, que os meus corpos se desdobrem, minha consciência também se amplie, se ligue às dimensões superiores. Então, a gente costuma contar até 7, mas tem gente que conta até 5. Eu costumo contar até 7 porque são 7 corpos. Então, fazendo esse desdobramento dos meus corpos, da minha consciência, a partir de agora, cada pulso eu estou me ligando às consciências sublimes, ao meu eu superior, à consciência crística, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, desdobrado em 7. Eu não senti nada. Esse sentir, ele vem muito com o tempo. Você vai sentir que você está mais leve. Parece que seu campo de atenção e percepção se ampliou. Você está mais... sua dimensão aumentou. E é interessante isso. Mas se você não sentir nada, não fique preocupado com isso. É o comando, são as determinações e a vontade que faz toda a diferença, tá bom? Eu tenho medo de fazer isso e alguém me atacar, como está aí na imagem. Ou alguém cortar o meu cordão energético. Gente, não existe isso, tá? Quando a gente está fazendo um trabalho espiritual, esse primeiro cordão energético nunca se corta, não se rompe. Ele é eterno, ele se fixa. Agora, de alguns corpos, por exemplo, do duplo etéreo, com o físico, esses cordões, eles se rompem quando há o desencarne, em outra situação. Agora, ataques espirituais, não, tá? E a gente está fazendo um trabalho de proteção, então a gente está parada pela espiritualidade. Então, confie nos seus mentores, confie em Jesus, nessa espiritualidade divina, tá bom? Então,
Pense nisso, ampliando a consciência para que todos os benefícios venham até vocês. Então, feito esse desdobramento, vocês vão pedindo a agora a limpeza daquele vento solar e a energização de todos os elementos que os elementais nos ofereceram. Então, pedindo a limpeza do vento solar, né? Fazendo todo o que tem que ser feito e estabelecendo isso, tá bom? O pessoal do Instagram vai acabar agora há pouco, hein? Vem para cá, vem pro YouTube, hein? Tá bom? Bom, então, gente, feito isso, essa pirâmide já está formada. Veja que ela está com a proteção, tudo, né, com os elementos e tudo. O que a gente faz? A gente duplica essa pirâmide, duplicou, né? E a gente inverte ela para o astral inferior. Então, são duas pirâmides, uma pirâmide superior e uma inferior. Por que tem essas duas pirâmides? Porque uma trabalha na dimensão nossa e a outra trabalha na dimensão mais inferior que a nossa. Por quê? Porque existem zonas umbralinas mais fortes que a nossa. Vocês estão vendo aí na tela? Então, a parte das zonas mais inferiores que a nossa tem campos de tratamento, esclarecimento, que os espíritos que buscam auxílio e socorro, eles vão entrando em contato com os nossos mentores e aí eles vão sendo amparados. Então, há todo um processo de seleção e encaminhamento desses seres para as dimensões superiores, porque eles não podem já direto, então eles vão passando por campos de seleção, trabalhos de equalização energética para os planos superiores, tá bom? Depois, a gente faz uma projeção de 2 anéis magnéticos, que são estruturas ao redor para fazer um trabalho ainda mais forte com essa pirâmide. Então, são 2 anéis magnéticos girando em sentido horário e outro anti-horário, os dois numa velocidade, fazendo com que quem está de fora e tenha olhares não bons em relação a nós, que essas pessoas elas não nos enxerguem, né? Então que o mal não nos veja. Isso é feito, então, com a força desses anéis magnéticos, tá bom? Isso. Eles vão girando, girando, girando com uma velocidade até tornar totalmente tudo invisível, né? Então é bem legal isso. Bom, o que mais que eu estou buscando um básico para vocês? Aí, qual é outro passo que eu acho importante vocês saberem? A projeção da cruz crística. No topo da pirâmide superior, na pirâmide superior, vocês mentalizam uma cruz. A gente fala cruz crística, mas é uma cruz. Espera um pouquinho que eu vou beber água. E aí, essa cruz, ela é projetada no topo da pirâmide superior, ela vai irradiando uma luz branco cintilante em todas as direções. Então, é toda uma dimensão, né, todo um perímetro de 360 graus. Então, ela vai expandindo toda a luz branco cintilante em todo. E essa luz, aonde que ela vai parar? Gente, é projetada pela força de Jesus. Então, não tem que ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei? Exatamente, todos aqueles que estão cansados, que precisam de ajuda, que pedem, ele vai aliviar. Então, ela pega nossa casa, casa do vizinho, nossa cidade, estado, país, outros países, e vai na nossa dimensão. E na dimensão espiritual, ela vai pegando várias dimensões inferiores, principalmente, até mundos paralelos. O que é mundo paralelo? Mundo paralelo é o seguinte: é uma dimensão criada por nós, né? Então, ela vem naquele desejo de viver uma realidade que não é a verdadeira.
entendeu? Uma realidade ilusória, mas que vibra, tem frequência. Então, esses mundos paralelos, eles existem, tá? Então, até nessas realidades, nessas dimensões, essa luz vai alcançando. E as entidades desencarnados ou personalidades nossas, lembrando que personalidades são fragmentos nossos que estão adoecidos ou fragmentos de outras pessoas ligadas por nós, essas personalidades, né, vivências que a gente teve no passado, todos esses queridos irmãos, eles recebem aquela luz, ela vem com uma atuação de calma, ela traz paz, ela traz uma confiança, né, para a gente seguir. E ela vai iluminando aqueles seres e mostrando o caminho que eles têm que é sugerido para eles irem. Nesse momento, o que a gente faz? Nesse momento que tem essa luz, a gente pede para toda a equipe espiritual, não existe alto-falante, né, esses aparelhos sonoros, a gente pede para que essa equipe aumente a frequência sonora da oração que a gente vai fazer naquele momento. No nosso caso, geralmente a gente faz a oração do Pai Nosso. Então, para que aquela oração seja ouvida em todas as dimensões, em mundos paralelos, todos aqueles possam ouvir a oração que Jesus ensinou. Então, nesse momento, a gente faz a oração do Pai Nosso, mentalizando que todos sejam envolvidos por aquela frequência sonora. Então, vai ter espírito que vai adormecer, vai ter espírito que vai ficar mais calmo, vai ter espírito que vai ficar alegre, né? Todos eles envolvidos por essa frequência de luz e de som. Então, terminou a oração, vocês peçam que caia uma chuva de água crística, né? Então, cai uma chuva de bênçãos. E a água crística, né, a água abençoada que jorra da fonte que foi projetada na casa de vocês, essa água crística é uma forma deles sentirem mais alívio ainda. Então, imagina, tem espíritos que estão cristalizados em mutilações, desencarnaram queimados, ou em outras tragédias, né? Então, eles têm isso cristalizado na mente deles. Né? Tem outros que estão realmente em dimensões inferiores, que lá, né, frio ou calor demais, né, terrível. Então, todas essas projeções que estão no psiquismo dos irmãos, elas vão sendo atenuadas, então é um alívio. Então, essa chuva de água crística, ela vai acalmando todos eles, como um anestésico. E eles acabam, a maioria, adormecendo. Nesse momento que eles adormecem, a equipe vem, resgata e leva até já posicionada para ir para o nosso hospital astral. Tem uma projeção de um tubo de luz que a gente faz bem no centro dessa pirâmide, indo aonde a gente está, indo até a dimensão do hospital astral. É um tubo de luz na cor prata. A gente mentaliza esse campo, né? Esse túnel de luz, bem na entrada do Hospital Astral Maria de Nazaré. Então, a gente vai e solicita que todos sejam agora envolvidos em pirâmides individuais, né, colocados em cima de marcas, direitinho. E na nossa contagem, todo o nosso ser, aqueles irmãos, todos aqueles que precisam de esclarecimento, sejam deslocados até o Hospital Astral Maria de Nazaré. Então, como um elevador, gente, como um túnel, né, que a gente está no aeroporto, não tem aquelas escadas, a gente pede para que seja conduzido até lá. Então, vai pedindo deslocamento até o Hospital Astral Maria de Nazaré em 1, 2, chegando em 3. Mentaliza a gente bem dentro de um baita de um hospital lindo, cheio de enfermeiros, cheio de médicos, e aquele pessoal todo resgatando, meio, sabe, com aquela amorosidade. E aí, esse é o início
Agora a gente já fez um campo de proteção, agora a gente vai iniciar o protocolo, que é o protocolo coletivo. Aí, onde a gente já está dentro do Hospital Astral Maria de Nazaré, tem toda uma estrutura, máquinas, equipamentos. E aí, nesse local, é que faz assim o primeiro tratamento para desacoplar processos obsessivos, onde os espíritos estão, né, os nossos desafetos espirituais, as personalidades, eles estão acoplados em nós, ligados em cordões, amarrados à nossa estrutura, e eles que às vezes dificultam muito a gente enxergar para onde que a gente precisa ir. Então, nesse momento, a espiritualidade encaminha esses irmãos, a maioria está adormecido, para fazer esse trabalho, onde tem a presença muito dos arcturianos. E agora eu vou falar um pouquinho do nosso dos nossos aparelhos, né? Alguns aparelhos que foram canalizados pelos médiums e aí desenhou tudo direitinho com contribuição de outras pessoas queridas. E aí a gente utiliza isso para que vocês visualizem, vejam como que é e tenham maior acessibilidade quando vocês desdobrarem e acessarem realmente o Hospital Astral Maria de Nazaré, quando vocês dormem, né? Então, vamos lá, vamos agora ver cada aparelho que a gente utiliza. A Lili vai mostrar aí os aparelhos que a gente tem, né? Bom, eu dentro do primeiro aparelho que a gente utiliza quando a gente está na sala de protocolos geral é esse mesmo, a máquina de restauração magnética. Essa máquina, gente, ela quando veio para a gente, ela veio assim, ela parece um pórtico que a gente vai no aeroporto e tem vários projetores, como também a gente vê em shows, então é bem interessante isso. E do alto vem essa energia forte, né? Que é a energia divina mesmo. Então, ela pega toda essa energia, trabalha com ela, né? Ela coloca numa frequência que a gente possa seja suportável para a gente, porque tem espíritos que, ao acessar esse tipo de frequência, eles podem passar mal, enfim, acontecem várias coisas. Então, eles adaptam ao que a gente é suportável a nós, né? E aí eu vou ler para vocês que bacana que essa máquina faz. Ela trabalha nas questões de chi, para retirada de chi e aparelhos. Que aparelhos são esses? São aparelhos que são manipulados pelas entidades negativas, são implantados, colocados às vezes em nossos corpos sutis, e eles têm uma função para desestruturar a gente, fazer com que a gente tenha um tipo de comportamento que não é nosso, façam as coisas que não é legal, entendeu? Então, esses aparelhos, esses chips, têm a função de desestruturar todo aquele ser, causando vários problemas. E aí o principal dele é tirar essa frequência de hipnose, de manipulação de outros seres maléficos. Inclusive, eu quero falar aqui para vocês que até a gente tem personalidades que, na verdade, é pior que um obsessor desencarnado, porque ela fica nos auto-sabotando a todo momento. Então, é feito esse trabalho para que, quando a pessoa entre, né, passe por esse aparelho, ele faça uma leitura, um scanner, né? Então, essas energias, esses raios, eles passam e, no primeiro momento, eles detectam aonde tem o chip, o aparelho, e aí, na volta, quando eles fazem, é muito rápido. Eles
eles seccionam, muda a frequência do raio de tal forma que eles cortam como um laser, fiações, chips, então eles vão desintegrando. Desintegrou, em outro momento eles procuram aqueles feixes cicatrizar aquelas regiões onde elas foram retiradas, para que não cause estragos energéticos. Por exemplo, tirou um espinho, o que, que acontece, né, dentro daquele objeto que estava lá? Começa, às vezes, dar um processo de, né, extravasamento de energia. Então, naquele momento, eles fazem uma espécie de selam, né, eles cauterizam aquele local. Né? Então, eles identificam, cortam, né, desfragmentam, e aí depois, no outro, eles fazem esse processo de cauterização. Tecnologia dos arcturianos. Então, vários, né, eles são alimentados pela energia cósmica divina e trabalham principalmente na coluna cervical da pessoa, trabalhando as energias yin e yang. Então, eles desligam, né, eles cortam esses fios magnéticos e trabalham principalmente na retirada de influências de hipnose ou auto-hipnose. A duração deles geralmente é rápido, de 3 minutos a 10 minutos. Não pode usar mais do que isso, porque seria muito forte para as pessoas, né? Então, é exatamente nesses momentos que elas são utilizadas. Bom, aí depois que tira toda né, desativa esses aparelhos, a próxima máquina é de sucção. Então, aqui acompanhando ali. Ó, a máquina de sucção, ela tem a função de quê, gente? Essa máquina, ela tem a função de drenar todos os fluidos negativos que a gente tem. Por exemplo, principalmente as questões de vício. Então, vício, cigarro, bebida, drogas, remédio, né, em excesso, alimentação. Não é só isso, não. Inclusive fluidos, energias que causam também mal no sentido emocional, né? Então, por exemplo, a raiva, por exemplo, ela causa uma disfunção nas enzimas nossas e vai limpando o fígado, vai limpando várias regiões do nosso corpo para deixar aquele órgão no duplo etérico e vai dar uma frequência no corpo físico de harmonia. Lembrando, gente, que esse trabalho é complementar. De modo algum, a gente menciona aqui questões da medicina tradicional, né? Todo mundo que está fazendo tratamento é para fazer tratamento, o médico direitinho e tal. Aqui é a nível energético, tá bom? Então, não brigamos com ninguém, que é só complementar. E aí, feito aquele trabalho na primeira máquina de restauração magnética, esse aqui vai drenar. Então, não cortou, não seccionou aqueles chips, aqueles aparelhos, então aquele desfragmentou, né? Então, todos aqueles aparelhos, eles ficam pedacinhos. Essa máquina, ela também vai tirar esses fragmentos. Então, ela é conectada em regiões importantes dos nossos corpos sutis, em nossos chakras, em alguns órgãos do nosso corpo do pretéreo e em cordões energéticos. Cordões energéticos são ligamentos entre os chakras e entre os corpos que ligam as nossas estruturas, elas não estão soltas por aí. Né? Lembra? A gente tinha um cordãozinho no desenho desdobramento, cordão de prata, que é ligado ao nosso duplo etéreo. Então, esses cordões, eles têm a função de conduzir, né, as energias, informações, tudo que a gente faz para um corpo, para o outro, do sutil para o físico, entre chakras, né? Então, essa máquina de sucção ela tem essa função, drenar, sugar todas as energias negativas, todos os fragmentos colocados que fazem mal. E ela é colocada
E ela tem aqui, por volta de 3 minutos, mais ou menos, tá? Esses líquidos aqui do lado sendo transformado, né? A gente coloca aqui líquido, mas é um fluido e é tudo trabalhado, né? Para que seja transmutado esse material, tá bom? Qual é a próxima máquina que a gente vai falar, né? Aí depois disso, a gente faz um trabalho de chuveiros energéticos. Esse chuveiro energético aqui, pessoal, bem, fez a limpeza, né? Deixa eu passar aqui. Se alguém tem alguma coisa a mais, isso. Esses chuveiros energéticos, ele é colocado bem em cima das pessoas, dos assistidos, e vocês estão vendo que são várias cores projetando. Cada cor ela tem uma função para limpeza, energização e equilíbrio dos corpos. Trabalha muito, muito, gente. Uma coisa interessante. Vocês lembram quando eu falei para vocês daqueles corpos, daquelas pessoas desencarnados que estão mutilados e tudo mais? Então, tem frequência aqui de cor que reestrutura esses corpos. Então, ela regenera, ela forma novamente aqueles corpos que estão deteriorados. E é muito lindo esse trabalho. Então, esses chuveiros, eles dão dignidade para aqueles espíritos. Acharam eles mutilados, flagelados, sujos. Então, faz todo esse trabalho dando um banho de vida, tá? De energia. E limpa realmente aqueles cascões, aquelas porosidades, miasmas, forma de pensamento, tudo. E eles ficam restabelecidos. A gente costuma ouvir a beleza crística, maravilhoso. Também é dos arquiturianos, tá bom? Depois que a gente faz esse trabalho de limpeza, né? Tira os chips, né? A gente desliga, tira os fragmentos dos chips, limpa todos os copos. A gente costuma pedir para nesse caso, a gente pede do nosso coração que todos eles sejam liberados do sentimento de raiva, de ódio. Então, a gente mentaliza aqui 3 cores: a rosa, a lilás, a violeta. Essas cores são cores de cura. Pedem aqui do coração misericordioso de Jesus, junto com o nosso, que todo o emocional daqueles irmãos sejam curados, né? Então, raiva, ódio, medo, mágoa, tudo isso seja transmutado pela força do amor, do perdão e da gratidão. Quem quiser saber mais sobre essas 3 energias, vejam lá a autoapometria da cura do amor incondicional, do perdão e da gratidão. Vocês vão ver a descrição exatamente na autoapometria, como ela é. São as 3 forças mais poderosas que a gente conhece. A gente costuma fazer isso no cardíaco e no frontal. No frontal, quando a gente projeta essas cores, essas 3 cores no frontal, e aí vocês mentalizem, pode vir que surja pessoas que você brigou, né, discutiu, mentaliza aqui, né, para que limpe toda a memória negativa, né, transmute aqueles pensamentos negativos e que venha naquele psiquismo o melhor, as lembranças positivas, né, otimismo, confiança, coragem. Então, naquele momento, você vai estar trabalhando com a espiritualidade. A espiritualidade, o mentor espiritual daquelas pessoas vão estar acessando a lembrança mais positiva, para que aquilo fique fixado no mental deles e que eles se sintam mais inspirados em algo positivo. Finalizando, a gente agora a gente limpa, né, pede para limpar os cordões energéticos. A gente tem um evento que fala sobre isso, a gente tem lá no nosso site, no nosso canal, falando sobre isso, cordões energéticos. Então, são laços fluídicos, né, que é onde passa a energia emocional, né, são você ligado ao outro. Esse outro pode ser encarnado, desencarnado, personalidades já estão ligadas a nós, ok?
animais. Então, todos esses seres que a gente tem ligações, se nós estamos a todo momento fazendo trocas energéticas com eles, né? E quando a gente briga com alguém, a gente se decepciona com alguém, essas energias elas ficam bloqueadas, né? Então, aquela fluxo de energia, ele não consegue fluir mais, então fica congestionado. Congestionado começa a causar uma espécie de inflamação, congestão, e aquilo vai causando um enrijecimento desses cordões e a pessoa começa a ficar doente fisicamente. Quando é a nível espiritual, também, tá? E o que, que a gente faz? A gente pede para limpar os cordões. E no estudo da cromoterapia, a gente utiliza duas cores muito fortes para limpeza de cordões. É o verde-limão, né? E o amarelo-limão. Verde e o amarelo. Uma tonalidade meio limão, fosforescente. Então, ele vai desintegrando, limpando, desobstruindo todo aquele fluxo de energia com o outro. Vai, e essas cores, esses cordões, eles têm uma espécie de estrutura, né? Um tipo de tecido. E quando acontece dela ficar congestionada, ele vai ficando lesionado, frágil, flagelado. E quando você projeta essas cores, eles vão revitalizando, regenerando. É muito bacana isso. Então você mentaliza que está limpando tudo, que o fluxo de amor divino possa chegar até aquelas pessoas, que elas sejam envolvidas pela força do amor, do perdão, da gratidão. E a espiritualidade vai conduzir isso de uma forma positiva. Bem, finalizando, a gente vai projetar um símbolo que a gente recebeu extremamente poderoso, que é o símbolo Zion. Vocês estão vendo aí, esse símbolo, ele foi o primeiro que a espiritualidade passou para a gente, foi durante o Reiki de Maria, e ele tem a mudra, né, que a gente faz essa mudra aqui, e ela segue de cima, como se a gente fosse fazer um Z mesmo, e faz 3 voltinhas. Então, faz Zion, Zion, Zion. E do centro a gente passa para o final, do centro para fora, né? E faz isso 7 vezes. Por que 7 vezes? Porque são 7 copos. Então, do centro para fora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do nosso corpo mais sutil, mais elevado, iluminado, que é o espírito ou átmico, vai passando pelo búdico, mental superior, mental inferior, corpo astral, do pretérico e físico. Então, e aí ele faz uma espécie de banimento, ele expurga tudo que for ruim e sela, nos protegendo com o que for benéfico para a gente. E encaminha para que eles sejam assistidos nas salas específicas, que eles recebam todas as orientações, e aí você faz o agradecimento e finaliza. Vocês entenderam como que é? Então, é isso. Esse trabalho, gente, ele foi nos apresentado pela avó Sebastiana, e vocês não têm noção do bolsão de espíritos que são envolvidos por esse trabalho e são conduzidos para o plano superior, né? Bom, tá aí, passei todas o que eu sabia, tem mais coisa, mas não queria ficar cansativo, e espero que vocês façam esse trabalho. Acho que a gente tem um material didático disso, né? Quem tiver interessado, depois entre em contato com a Aline, né? E, enfim, somos gratos por tudo. Eu não sei, tem alguma pergunta aí, Aline? Deixa eu ver aqui. O Instagram meu fechou? Então, não sei como que tá.
Mas deixa eu ver o que se eu consigo. Depois eu vejo. Não, né? É. Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô aqui, tá? Para poder orientar no que eu posso, né? Não sei tudo, né? Mas a gente tem uma espiritualidade muito amorosa aqui que nos ajuda. Adorei essa pergunta. Se a pessoa for ruim de coração, ruim, né? Adianta esse trabalho? Então, você fez uma pergunta maravilhosa. Tem uma passagem no livro, e não me pergunte o nome do livro, que eu sou péssima para lembrar de nome de livro, que eu sei que é do André Luiz, né? Com Chico Xavier. E ele tá dentro de um hospital e o cara é ruim. Pensa numa pessoa ruim, né? E o obsessor tá do lado, só esperando o desencarne dele. E tá lá o André Luiz e o mentor do André Luiz, e está lá o mentor, o obsessor lá, né? Só esperando o desencarne do cara. Ele tinha tido um derrame, alguma coisa assim. E o André Luiz fica apavorado. Falei, nossa senhora, eu preciso tirar esse obsessor daí. O que a gente vai ficar parado vendo isso? Aí o mentor fala, não podemos fazer nada, né? E a gente tem as nossas limitações e, né, tem que ver o que a misericórdia permite, né? Bom, ao mesmo tempo, a mulher do cara, desse cara ruim, estava lá na casa dela, com os filhos, rezando muito a Maria, a mãe Maria, para que ela tivesse piedade, misericórdia, que ela trouxesse o marido dela de volta. A prece dessa mulher foi tão forte que fez com que um dos representantes da egrégora de Maria fosse até aquele local do hospital, e a luz daquele espírito foi tão grande que tanto André Luiz quanto o mentor dele tiveram dificuldades para ver o que estava acontecendo. Quando aquele espírito chegou, o obsessor ficou extasiado, porque ele nunca tinha visto um espírito com tanta amorosidade. E naquele momento, aquele espírito de tanta luz falou ao coração daquele obsessor, né? Entre o obsessor daquele desafeto, que caiu em prantos e começou a chorar. Dentro dessa postura, aquele espírito de luz envolveu aquele espírito necessitado e encaminhou até os planos de trabalho, de tratamento. André Luiz não acreditou, né? Perguntou o que tinha acontecido. Aí o espírito mentor explicou que a mulher tinha feito, né, atingir a misericórdia divina e o melhor tinha acontecido. Automaticamente o doente começou a se apresentar melhoras e saiu do hospital. Então eu falo para você, ajuda sim. Tanto é que o nosso trabalho de libertação de vícios e transtornos psíquicos, a maioria dos solicitantes é o familiar que pede pro, né, o pai, mãe, enfim, né, pede para aquela pessoa que é necessitada, que às vezes nem tem consciência desse trabalho, mas é um trabalho que a gente faz e que ajuda muito, principalmente as pessoas que estão com problemas de obsessão complexa e vícios. Mas eu adorei essa expressão, ruim. Bom, o que mais? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Ah, eu agradeço o carinho de vocês. Nossa, é, todo ano a gente faz isso, esse protocolo com toda a força, né, do nosso coração, para poder que mais e mais pessoas façam, tenham condições de fazer isso. Quero aproveitar aqui para convidar vocês para o dia 18. A gente vai passar a canalização dos reiki dos 7 sagrados raios de Jesus. O que é esse reiki? Esse reiki, quando a gente recebeu, foi uma coisa tão forte que ele veio e foi passo a passo sendo informado. E aí, no qual a gente foi colocando, só que dentro desse passo a passo, arquiturianos foram dando suporte. Então, tem várias informações dos arquiturianos, cristais que eles usam, os símbolos, né, que a gente também
coloca, e tudo isso numa frequência tão forte que o reiki, quando a pessoa sabe projetar realmente e enviar o reiki dos 7 sagrados raios, ele faz um trabalho energético fabuloso que eu considero como uma apometria. Então, não precisa ser reikiano para receber essa canalização. Vocês vão ver que é muito forte mesmo. E ela pode, você pode fazer em você no primeiro momento e depois projetar no outro. Então, a frequência sonora, tudo desse reiki foi toda produzida, direcionada pela espiritualidade, com muita ajuda dos arcturianos. Tem uma pergunta aqui. Durante o sono do paciente é melhor o tratamento? Nossa, perguntas maravilhosas você, hein? Então, o trabalho que a gente faz, quanto mais, quando a gente está fazendo para o outro, quanto mais a pessoa estiver relaxada, melhor. Né? Então, por exemplo, se você vai fazer para os seus familiares, fantástico, né? Vai ajudar muito. Né? Por quê? Porque você vai acessar mais profundamente o espírito dentro desse irmão, né? Dessa pessoa querida sua. Agora, não necessariamente precisa estar dormindo ou relaxado e tal. Por quê? Porque lembra que eu falei que a gente atua em muitos bolsões de espíritos e personalidades? E é, por exemplo, assim, um pai que está fazendo pelo filho que tem vícios, que está na rua, né? Às vezes até em local desconhecido. Não tem jeito, então faz naquele momento e a espiritualidade vai acessar essa pessoa, vai envolver aqueles irmãos e vai retirar dentro do campo energético e vai dar mais clareza para aquela pessoa, entendeu? Mas realmente, você falou sim, é a pessoa que está dormindo, por exemplo, um filho, né, um marido, sim, é bem mais forte, porque o desdobramento dele está muito mais 100%, né, feito. Então ele já está desdobrado praticamente em todos os sentidos, não é igual a gente faz aqui, onde a nossa consciência chega numa dimensão, mas a gente está aqui consciente do que está acontecendo, né? Perfeito. Adorei essa pergunta. Então, gente, muito bom, né? Eu. Oi? Já falei, vou repetir então. A Aline está lembrando aqui. A gente tem o nosso projeto da gente repassar as né, os ensinamentos que a gente tem dentro da apometria, dentro do nosso trabalho. Né? Eu falei que a gente começou aqui em 2017, então a gente tem muita coisa para falar em respeito desse tipo de perfil de trabalho. E então a gente vai fazer isso, né? A gente vai abrir. Maravilha. Tem aqui, ó, são 15 vagas, e essas 15 vagas as pessoas vão ter que se inscrever, colocar o porquê, né? Mostrar por que ela está buscando a apometria. E a gente vai fazer uma seleção. E a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer uma seleção para verificar, né? Realmente, porque há um compromisso. Todo conhecimento que a gente acessa, ele vai ter que ter o retorno disso. Porque se você acessa um conhecimento e não dá um destino positivo nisso, você bloqueia principais chakras, que um deles é o frontal. Você bloqueia o frontal e isso vai congestionando você, porque você tem um conteúdo psíquico que está sem destino, sem função. E aquilo lá, ele precisa ter a sua manifestação no campo material. Então, ou você vai trabalhar de uma forma terapêutica, né, com o seu trabalho remunerado, belezinha, ou você vai trabalhar num campo
onde você vai doar isso para as pessoas que estão precisando, tá certo? Vai o ensinar para alguém, né? Se a pessoa for. Bom, agora deixa eu ver aqui, estou repetindo as perguntas dele, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Maria, obrigada pelo teu carinho. A Maria está aqui, é a primeira vez que nos conheceu? Caramba! Então, tem muita coisa aqui, né? A gente tem os grupos, né? A gente tem os encontros. E é isso. Bom, tá tudo dentro dos conformes. Ai, tá tudo certo? Bom, bom, tá tudo perfeito aí. Se vocês não terem mais perguntas, eu vou deixando vocês à vontade. Daqui a pouquinho é o nosso evangelho, né? E ficamos aí. Desejo um beijo gigante no coração de vocês. Que Deus abençoe muito. Os interessados se inscrevam, entrem em contato e digam por quê, né? Estão desejando conhecer essa terapia tão libertadora. Qual a finalidade de vocês? Qual o propósito de vocês? E tenho certeza que eu e a Aline a gente vai poder oferecer o melhor nosso junto com o auxílio da nossa egrégora, tá bom? Que Deus, né, nosso Pai Criador, possa abençoar muito a vida de vocês. E nesse momento eu peço que as bênçãos divinas, as proteções dessa egrégora possam serem mantidas dentro do que for necessário a cada pessoa que está ouvindo essa live ou aquelas que vão ouvir, né? Que as bênçãos se estabeleçam, continuem, multipliquem. E eu peço agora que todo o desdobramento desse trabalho, das consciências, retorne aqui para o momento aqui e agora. Aqueles que forem encaminhados para as zonas de tratamento, que fiquem até durante a determinação divina. E vamos então retornando para o nosso endereço vibratório de origem, acoplando os nossos copos em 1, 2, 3, voltando em 4, 5, 6, reintegrados em 7, em nossa consciência, em toda a nossa estrutura abençoada por essa egrégora maravilhosa. Gente, prazerzão estar com vocês. Um beijo no coração e qualquer coisa, estamos aí, tá bom? Tchau.